continuar aquilo que conversamos ontem, aquilo que eu conversei um pouquinho ontem. E depois, se Deus quiser, eu quero falar um pouquinho do meu testemunho também. Então, ontem, queridos, né? Abra a tua Bíblia comigo, nós já queremos ir direto para a palavra de Deus. Ontem nós vimos a respeito de a importância de a gente trazer santidade em todas as dimensões da nossa vida, sendo que essa conferência tem como base face a face. E esse encontro com Deus face a face, tendo Deus como nossa referência, né, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ele nos ajuda muito na construção da nossa identidade. Porque ele vai mostrando aquilo que nós somos como mulheres, né, individuais, cada uma com a nossa individualidade. E cada vez que o Senhor Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai, ele vai mostrando para nós, ou espelhando para nós aquilo que nós somos, nós podemos fazer um exercício de acreditar nisso. E nós mulheres somos muito especialistas, nós gostamos muito de espelho. E o espelho é algo maravilhoso, porque você, né, principalmente aquele que é inteiro, quando você se coloca diante de um espelho, o espelho ele vai mostrar como realmente é o teu corpo. E às vezes, aquilo que você vê no espelho, às vezes você gosta e às vezes tem coisas que você não gosta. Mas é exatamente esse enfrentamento de a gente poder olhar o que a gente gosta e o que não gosta, nós não termos esse medo, queridos, que vai fazer com que nós começamos mais ainda a entrar em paz conosco mesmo e nós aceitando a forma como Deus nos fez. Então, no relacionamento com Deus, Deus ele sempre vai mostrar. Ele vai mostrar aquilo que você não é, ele vai mostrar aquilo que você é, aquilo que você gosta. Ele vai mostrar aquilo que, de repente, precisa ser removido da tua vida, aquilo que precisa ser adquirido. E nesse exercício de espelhamento com Deus, eu sempre falo, o nosso devocional, ele sai de uma devoção, muitas vezes chata, para uma devoção legal, um devocional onde Deus vai trabalhando. Então, muito importante esse encontro face a face. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Ontem eu falei a respeito de sempre a gente estar observando se o nosso espírito está andando em santidade. Se o nosso espírito, ele não está ouvindo aquilo que vem do reino das trevas, mas ouvindo aquilo que vem de Deus. E ele diz que essa santidade vai tocar o espírito, vai tocar a alma e também o corpo. Hoje eu não vou estar falando sobre a alma, mas eu quero estar falando sobre o corpo. Então abra comigo mais um texto em 1 Coríntios capítulo 6, é um texto bastante clássico, tá? 1 Coríntios 6, versículo 19. Olha o que diz esse texto maravilhoso. Primeira Coríntios 6, 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo e que ele habita em vocês e que foi dado por Deus e de que vocês não são de vocês mesmos ou então mesmas? Olha que interessante aqui Paulo, ele diz assim, vocês não sabem que o corpo de vocês, então o nosso corpo, né, ele é o santuário do Espírito Santo. Você que estuda a Bíblia, antigamente Deus, ele não vinha habitar dentro do homem, a manifestação de Deus era num templo físico. Quem estuda um pouquinho mais da palavra de Deus, que nós chamamos o templo da habitação de Deus, e o templo ele era constituído de 3 partes, que era o átrio, santo lugar e o santíssimo lugar. E é interessante porque se você estudar em cada uma dessas 3 etapas do templo, ele nos ensina sobre níveis de relacionamento. O átrio era um nível de relacionamento, o santo lugar era um outro nível de relacionamento, e o santíssimo lugar era o nível mais profundo. E eu gosto de pegar essa palavra, quando aqui Paulo diz de que nós somos templos do Espírito Santo, lá era uma figura do que acontece hoje. Então, o que é uma coisa bem importante para nós, as mulheres? É nós começarmos a ver o nosso corpo como um templo do Espírito Santo, dividido em 3 partes, como diz ali em Tessalonicenses.
O Senhor quer santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E quando então ele diz aqui que nós somos templos do Espírito Santo, e ele traz uma afirmação no final bem forte, ele diz assim: e vocês não são de vocês mesmas, ou vocês mesmos. Queridos, essa palavra é uma palavra bastante de confronto, se nós olharmos hoje a realidade que nós estamos vivendo. Porque hoje, qual é a cultura do corpo? Qual é a cultura que nós estamos muitas vezes sendo bombardeados aqui fora? De que o corpo é meu e quem manda sou eu. Eu faço do meu corpo aquilo que eu quero. Queridos, essa, vamos dizer, essa forma de lidar com o corpo, tá? Se nós não olharmos dentro da ótica da palavra de Deus, muitas vezes nós vamos pegar essa mesma ideia e nós vamos lidar com o corpo não à luz da palavra de Deus ou à luz do que o Espírito Santo quer fazer. Aqui ele está dizendo, o meu corpo, eu devo considerar ele como o templo do Espírito Santo. Então, quando eu vou para frente de um espelho, eu começo a ver que eu tenho um corpo físico e aqui dentro eu carrego a presença de Deus. É aqui dentro que eu carrego a trindade de Deus. Eles estão em mim, assim como estão por fora também, porque Deus é onisciente. Então, quando ele diz que eu devo encarar o meu corpo dessa maneira, uma das coisas que irá mudar em nós é nós entendermos que o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo pertence ao nosso Deus. E se Deus nos deu esse corpo, isso vai nos ajudar muito, como foi dito aqui, a gente pode aprender várias lições, aonde que eu vou então em Deus começar a resolver questões mais profundas. Porque quando eu olho para o meu corpo, de repente, uma é mais magrinha, outra tem uma estrutura um pouquinho mais cheia, uma tem mais cintura, outra tem menos cintura, uma tem mais bumbum e a outra tem menos bumbum, uma é mais magra, outra é menos magra, uma tem coxa mais fina, outra coxa mais grossa. E para isso, queridos, então, quando eu olho a ótica de Deus, Deus ele começa vamos dizer, me ajudar a eu olhar para o meu corpo e dizer, Deus, foi o Senhor que me deu esse corpo. Foi o Senhor que me deu esse físico. E quando então eu começo a ter essa ótica, a tratar dessa forma, queridos, eu creio assim que nós vamos aprender a lidar com o nosso corpo a partir dos céus para a terra. Eu quero ainda mais um texto e nós vamos caminhar em direção a isso. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, por gentileza. E o versículo 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque Deus, Ele não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Pois todo aquele que rejeita essas coisas está rejeitando o homem. Quer dizer, não está rejeitando o homem, mas ele está a Deus que lhe deu o Espírito Santo. Então Deus, ele tem um chamado para nós, para andar em santidade. Eu sempre falo que o nível de Deus é um nível bastante alto. E quando nós aprendemos de dentro para fora esse nível de santidade e olhar para esse corpo, eu falo que lidar com o corpo, se eu aprendo a lidar com esse físico, eu vou conseguir mais rapidamente lidar com algumas situações que o corpo fala comigo. O corpo, ele se comunica comigo. Quando eu então começo a olhar para o meu corpo e dizer, Deus, ele quer colocar esse chamado em nós, ele quer trazer essa santidade em nós, e o corpo, ele é uma forma bem concreta de a gente poder visualizar como que está o nosso nível de crescimento e de santidade. Assim, quando eu vou para um médico, e ali então eu faço os exames, o médico, se ele vai me apalpar, ele vai trazer diagnósticos bem concretos para nós, de como está o nosso corpo. Porém, ele trata esse corpo físico. E Deus então está dizendo, mas eu quero que esse nível de santidade, ele venha para essas 3 dimensões. E quando ele diz, aquele que rejeita essas coisas, ele não rejeita, porque ele não tem consciência. Quando ele faz, ele rejeita aquilo que Deus está querendo fazer em nós. Esse homem rejeita, vamos dizer, a forma como Deus colocou.
Então, o que eu quero começar dizendo aqui? Queridos, a importância de nós olharmos para o nosso corpo e a maneira como Deus estabelece como eu devo me relacionar com Ele, para que eu não rejeite essa forma de Deus. Eu não rejeito essa maneira que Deus quer que eu lide com o meu corpo. E queridos, e isso assim é uma questão bastante prática. E eu quero então compartilhar com você algo. Eu lembro que no meu processo de depressão, uma das coisas que começou a acontecer, e até então eu não percebia, queridos, quando às vezes eu entrava em crises de tristeza, foi falado aqui sobre tristeza. Queridos, quando a tristeza, às vezes, ela se acometia dos meus sentimentos, ou às vezes ela se acometia das minhas emoções, eu tinha uma reação física. Ou seja, aquilo que vinha muitas vezes sobre mim, eu levava o meu corpo, e o meu corpo estava comunicando algo para mim que não estava bem, mas eu não tomava consciência, eu não sabia o que não estava bem. Ou seja, quando a tristeza, às vezes, ela vinha, e eu depois, com o tempo, eu fui descobrindo que aquela tristeza, às vezes eu encontrava um certo alívio simplesmente quando, então eu ia deitar na minha cama e ela era cíclica, ela durava 3 dias. E queridos, nesses 3 dias, eram 3 dias de tristezas profundas, eu tinha uma angústia profunda e eu não sabia de onde isso vinha. E o que então eu fazia? Quando vinha aquilo, queridos, era mais do que uma TPM. E ela não vinha quando eu estava menstruada. TPM era uma outra experiência em si. Eu nunca fui muito de ter TPM, meu ciclo menstrual é bastante equilibrado. Mas quando vinha essa tristeza sobre mim, eu já então me programava, e era tão interessante, eu preparava o meu esposo. E queridos, eu sabia, e eu dizia assim, ó, eu não estou bem. Eu preciso ir deitar. E queridos, aí eu ia para a cama e durante 3 dias eu queria ficar escondida, eu queria ficar isolada, eu queria ficar livre das responsabilidades, da responsabilidade da casa, das responsabilidades de mãe, responsabilidades até mesmo de atividades às vezes espirituais e profissionais. E eu ia para a cama, e quando lá na cama eu ficava, queridos, o lugar que mais eu encontrava alívio é quando eu me encolhia naquela cama, e às vezes eu até gostava de colocar uma coberta, porque eu sou muito friorenta, eu colocava uma coberta sobre mim, e quando eu via, eu estava encolhida debaixo daquelas cobertas. Naquela posição, queridos, era onde parecia que eu tinha um encontro entre o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eu entrava naquele lugar, e parecia que era um mundo meu ali debaixo daquelas cobertas. Eu atingia esse mundo. E quando então eu voltava ou ficava ali naquele mundo, as minhas emoções simplesmente elas ficavam tranquilas. Elas ficavam mais calmas. E eu creio que você já deve imaginar, quando então eu ali acolhia, que lugar era esse? Ou que posição era essa que eu retornava? A posição fetal. E queridos, eu levei anos, eu não tomava consciência, o meu corpo estava falando para mim que algo não estava bem. Mas como eu não conhecia o que era depressão, eu apenas sabia lidar com as situações. Então, quando eu estava no social, aquilo era muito, eu comunicativa, alegre, divertida. E queridos, muitas das pessoas não sabiam que eu tinha esse ciclo de 3 dias. E muito menos eu mesma. E o meu corpo estava dando sinal para mim. E queridos, quando então eu comecei a perceber que o nível, aquele ciclo acontecia. E eu falei, mas alguma coisa está errado. Está errado por quê? Porque eu não estou conseguindo exercer minha função de mãe. A responsabilidade de cuidar de uma casa, de ser esposa, aquilo para mim era tudo muito pesado quando eu estava nesse período. E então eu comecei a orar e conversar com outras pessoas e pesquisar livros, estudar livros. E uma das pessoas que muito me ajudou, que até hoje eu sigo, é a Joyce Meyer.
Eu não sei se vocês já ouviram o testemunho dela. A Joyce Meyer, ela conta, né, do processo dela depressivo, e uma das coisas que ela foi curada foi porque ela sofreu abusos do pai dela de uma forma assim bastante profunda. E se você conhece o testemunho dela, ela conta que no processo de cura dela, ela teve a coragem e ousadia de aprofundar, ir tão fundo, que ela começou a contar quantas vezes ela foi abusada pelo pai. E, queridos, para a surpresa dela, na contagem dela, ela fala que, se você pode procurar na internet, no Google, em livros, e na contagem dela, ela foi abusada mais de 200 vezes pelo próprio pai. E a última vez que ela foi abusada, ela tinha 18 anos. Uma mulher. E eu lembro que quando eu ouvi o testemunho, aquilo me impactou, que a primeira vez aquilo até me deu um embrulho no estômago quando eu ouvi. E um dos últimos testemunhos dela que ela conta, que ela estava dentro de um carro, viajando com o pai. E ela então, ali naquele carro, o pai estava assediando ela e estava abusando dela dentro do carro mesmo. E estava passando um policial de carro, a viatura parou. O pai saiu do carro, conseguiu convencer o policial, porque acho que era, não sei se ele era uma pessoa de influência. O policial foi embora e o pai terminou o serviço. Quando eu ouvi esse testemunho da Joyce Meyer, ela começou a me incentivar muito, e eu comecei a ouvir muito, comecei a comer muitos livros delas e tudo mais. E foi nesse processo que eu falei: Deus, o que me leva a eu ficar nesse ciclo de 3 dias? E o meu corpo estava falando. E na medida em que então ele foi falando, eu falei: Deus, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. E nisso, no pesquisar, queridos, eu comecei a descobrir que o meu processo depressivo, como eu falei antes, ele começou, na verdade, desde que eu fui gerada no ventre da minha mãe. E eu quero nessa tarde honrar o nome da minha mãe. A minha mãe, ela é cristã, o meu pai também é. E, queridos, a minha mãe, quando então eu comecei esse processo, ela teve bastante humildade, ela teve bastante compreensão, ela teve bastante acolhimento, aonde então eu, quando comecei a mexer na minha história, a minha mãe não foi resistente de lidar com as verdades. E eu sempre falo, quando eu saio ministrar, eu sempre falo: você que é mãe, não importa se você errou, não, mesmo que talvez tenha sido, né, algo legítimo, eu sempre falo: mãe, ajude a sua filha. Mãe, ajude o seu filho. Porque quando a mãe, ela se coloca disponível para ajudar, ela sai do estado de culpa e ela então começa um processo de restauração, tanto a filha como a mãe, tanto a mãe como a filha. E foi isso que aconteceu comigo. A minha mãe, na humildade, eu comecei então a correr atrás da minha história, acompanhado por profissionais, acompanhado por pastores que trabalham nessa área. E, queridos, foi exatamente ali que começou o meu processo depressivo. E ali então eu descobri, eu lembro que o Senhor me levou para o ventre da minha mãe, e em visão eu me vi dentro da minha mãe, no ventre dela. Foi uma experiência espiritual, e por isso que ontem eu falei para vocês sobre a importância de nós termos a santidade que habita no nosso espírito, porque a palavra diz em Provérbios, queridos, que um espírito abatido, quem vai levantar ele? Há níveis de abatimentos espirituais, há níveis de depressão, que ela não é apenas emocional ou químico, ou apenas físico. Ela tem a ver com raízes espirituais. E no meu caso, eu sempre compartilho isso, eu falo, né, eu tive a depressão, eu vivenciei essa experiência nas 3 dimensões, a espiritual, a emocional e a física.
E ali então, quando Deus me mostra eu no ventre da minha mãe, eu vejo eu então encolhida, de olhos abertos, pastores ministrando a minha vida. E quando então eu vejo eu mesma no ventre da minha mãe, Deus me mostrando, eu perguntei para o pastor, eu falei, pastor, eu estou me vendo no ventre da minha mãe. E aí eu me vejo como uma película, como se fosse uma segunda pele. E eu pergunto então para o pastor e digo assim, pastor, o que eu faço com isso? E ele diz assim, pergunte para o Espírito Santo. E ali mesmo em oração, porque eles estavam facilitando, era uma equipe de 3 pessoas. E eu falei, Espírito Santo, da onde? O que é isso? E o Espírito Santo me diz, é um espírito de tristeza que se apoderou, vamos dizer, das suas emoções, devido à experiência que a sua mãe estava vivendo enquanto ela estava gestando você. E queridos, hoje como psicólogo, a gente sabe, nós temos aqui vários profissionais, o quanto que o ambiente onde a gente é gerado, o ambiente que nós somos formados, quando é o início, queridos, tudo aquilo que é inicial, tudo aquilo que é começo, tudo aquilo que é gênesis, quando é tocado em coisas iniciais, eu falo assim, são as marcas mais profundas, sejam elas negativas, ou seja elas positivas. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas que, por exemplo, desde o ventre, elas foram tocadas pelo Espírito Santo, elas foram cheias do Espírito Santo, porque os pais tinham a compreensão, consagraram os seus filhos a Deus. Queridos, provavelmente essas crianças não terão problemas de depressão, mas o meu caso foi o contrário. E queridos, então ali o Espírito Santo me mostrou, e quando eu falei para o pastor com muita autoridade, ele diz, agora você vai orar. E você mesmo vai pedir para o Espírito Santo. E você vai usar a autoridade que você já conhece no nome de Jesus. E você vai declarar esse espírito que adentrou ali. Você mesmo vai dizer, você não tem poder. Aquilo que você tentou tocar desde o início da sua vida, ele não tem poder mais de permanecer sobre a sua vida. E ali foi tão lindo, então Deus me trouxe como de novo, continuando a visão, parecia um filme de três dimensões, e eu vi como o Senhor me dando como se fosse um bisturi, e eu mesma, adulto, manejando eu ali no ventre da minha mãe, tudo isso em visão espiritual. E queridos, ali então eu me vi arrancando, como abri, fiz um cortezinho assim naquela película, e eu me vi saindo de dentro daquela película, e aí eu comecei a orar e comecei a declarar. O pastor falou, eu não vou orar por você, porque eu quero ensinar você como você aprender a acionar a autocura, eu quero ensinar você como você aprender a orar no nome de Jesus, e usar o sangue de Jesus, e você ser livre das coisas mais profundas que às vezes só você sente. E queridos, aquilo foi tão inteligente da parte desse pastor. Hoje ele já está na glória, ele faleceu jovem com 69 anos, mas queridos, ele me deixou esse legado. E hoje, quando eu ministro mulheres, hoje então quando eu vou manejar pessoas na igreja, eu uso o poder espiritual, os dons espirituais. Na clínica a gente usa o manejo, as técnicas científicas que ajudam as pessoas a saírem desses lugares profundos. E queridos, ali então, eu comecei a dizer, em nome de Jesus, espírito de tristeza, você que adentrou, tentou tocar meu corpo físico, enquanto ele estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu quero declarar, saia agora, você não tem poder para continuar atuando na sua vida. E queridos, ali então começou a acontecer uma experiência extraordinária. Qual experiência foi essa? Queridos, eu lembro eu saindo então de Curitiba, indo para Guarapuava. Nesse caminho, eu percebi que Deus ali então tinha me libertado de algo. E nesse processo, queridos, nunca mais eu voltei para essa posição fetal, em tristeza. Foi nesse lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? Queridos, todos nós, às vezes, viemos de históricos bastante profundos. Mas Deus, Ele na sua profundeza, Ele toca nessas áreas. E eu não sei qual é a sua história. E assim eu fui
né? Eu sentei com a minha mãe, eu fui ali então perguntando, e quando então minha mãe relatou que quando ela estava grávida, ali ela trouxe então essa questão de que ela, né, apenas queria ter tido 2 filhos, ela consertou, pediu perdão. Outra questão que ela arrumou ali juntamente, a gente pôde orar juntas, ela falou assim: filha, sabe o que acontecia na época? Que cada vez que a mãe engravidava, eu tinha, né, uma tia da família, a tia que falava muito, a tia que de repente, né, gostava de falar mal, né, das pessoas. Toda vez que ela me via grávida, ela olhava para mim e ela dizia: de novo? Você não sabe se cuidar? E ela falou que então ela tinha um sentimento de vergonha por causa da gravidez. E queridos, quando então nós às vezes somos tocados nessa dimensão, não é todo mundo que às vezes tem experiências negativas nesse mundo, nessa dimensão, eu volto a dizer, mas, né, quem tem essas experiências, eu quero te dizer que se nós entendermos e procurarmos o Espírito Santo, Ele é aquele que nos santifica em todas essas dimensões. E quando eu olho então para o meu corpo, eu posso então aprender a lidar com ele. E quando Ele fala: olha, tem algo que você pode ser curado, você pode ser liberto, Ele vai dizer que você realmente possa crer e permitir. Eu quero que ainda você abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, eu quero ler mais um texto com você. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, olha só que tremendo esse texto, ele diz assim: amados, 2 Coríntios 7, 1, amados, visto que essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que nos contamina, o corpo e o espírito aperfeiçoado em santidade, no temor de Deus. Então Deus, Ele quer trazer um nível de purificação, inclusive no nosso corpo. Queridos, depois dessa experiência, eu não parei mais, né, de trabalhar essas áreas mais profundas. E eu comecei a perceber que às vezes, queridos, por causa desse meu início, que não foi, vamos dizer assim, tão positivo, queridos, eu comecei a perceber que às vezes, na vida adulta, havia alterações, às vezes, bombardeios na minha mente, e os bombardeios que muitas vezes vinham na minha mente, e eu não sabia de onde eles vinham. E um deles era, por exemplo, a vergonha. Às vezes, queridos, eu tinha uma vergonha que acometia do meu corpo, e por causa da vergonha, queridos, tinha vezes que para mim a socialização ela era muito difícil. Eu não sei se você já lidou com a vergonha. Mas, queridos, quem já lidou com a vergonha e quem já trabalhou um pouquinho a questão da depressão, às vezes a vergonha, ela está como se fosse assim, ela fica escondida e ela vai promovendo em nós uma crença errada, ou então uma fé errada, uma confiança errada a nosso respeito, e por causa da vergonha, muitas vezes eu não desenvolvo, por exemplo, as minhas capacidades, eu não consigo acreditar nas habilidades que estão em mim, e por não acreditar nas habilidades e nas capacidades que Deus coloca nas nossas vidas, queridos, a vergonha muitas vezes, ela se torna uma forma de que ela vai me empurrando para o isolamento. E, queridos, era exatamente isso que acontecia. Eu encontrava o alívio no isolamento. Eu encontrava alívio vamos dizer, no afastamento social. E hoje, quando nós vemos pessoas que, por exemplo, gastam bastante tempo na internet. Queridos, por quê? Porque a internet, eu não preciso me socializar. Através da internet, ali eu crio a minha, vamos dizer, o meu mundo, a minha bolha. Eu não preciso ter esse encontro. E, queridos, isso eu já adulta, mesmo não usando, né, a internet como um meio de fuga, mas eu me encontrava no afastamento. Outra coisa que essa vergonha muitas vezes me trazia, queridos, eu não conseguia, eu tinha uma timidez muito intensa. E nessa timidez intensa, eu lembro quando eu fui para Guarapuava como esposa do Harold, queridos, eu não conseguia nem pegar no microfone. Não era uma habilidade. E eu sempre dizia assim, para mim ser esposa de pastor é suficiente. Ok, eu vou ser a esposa.
Mas eu não sabia que essa decisão de eu muitas vezes colocar, eu quero apenas ser esposa, é porque por detrás desse desejo tinha uma vergonha que me impedia de fluir livremente. E o que eu quero nessa tarde, né, estar orando com você, porque de repente você se depara com essas questões, vamos dizer assim, às vezes ele vem de forma camuflada, às vezes ele vem de forma bem clara, às vezes nós não lemos esses sintomas, e o nosso corpo está falando, mas às vezes a gente não consegue ver. E eu trago aqui para você, por exemplo, algumas características. Por exemplo, a depressão, quando nós vamos investigar ela mais profundamente. Queridos, a depressão, geralmente ela está cometida a algum tipo de injustiça que você sofreu e que você não teve voz ativa para conseguir mudar aquela situação. E quando nós sofremos, queridos, injustiças na nossa vida, e sempre quando eu falo de injustiças justas, situações iguais a essa, quando a gente fala da Joyce Meyer, ela sofreu uma injustiça por parte paterna. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus restaurou ela, e a Bíblia não, mas ela conta no testemunho dela, que no final, queridos, o pai dela veio morar na casa dela, para terminar a vida do pai dentro da casa dela. E ela que cuidou e viu o pai partir. Me diga se nós, como seres humanos, temos capacidade humana para fazer uma restauração nesse nível. Não. Porque se nós olharmos para isso, é um crime, e que se for denunciado um pai igual a esse, ele vai diretamente para uma prisão. Devemos denunciar? Sim. Mas nós também podemos, fora denúncia, entender que Deus, Ele quer restaurar níveis nas nossas relações. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim como com o testemunho dela, assim como o meu e talvez igual a você. Talvez você tenha sofrido injustiças, e as injustiças justas. E isso é bem importante, porque quando nós vamos compreendendo de que as injustiças, elas podem ser tratadas em Deus, e em Deus nós conseguimos liberar, o Senhor vai nos curando. Queridos, outra coisa também que é bem interessante dentro do princípio da depressão, ou dentro vamos dizer, da estrutura da depressão, queridos, é o que veio me trazer luz, o Espírito Santo, é porque as nossas capacidades, elas ficam reprimidas. As nossas habilidades, elas ficam reprimidas. E aí o nosso corpo é uma maneira, por exemplo, de a gente avaliar se as capacidades estão fluindo naturalmente. E eu quero então agora que você abra a tua Bíblia comigo, e eu quero percorrer um texto em Romanos. E Paulo, na sua experiência, ele fala como que nós temos que lidar com o nosso corpo. E uma das coisas, então, partindo de dentro do Espírito, vindo para o corpo, nós vamos conseguindo aprender a lidar com isso. E Deus vai nos ajudando, Ele vai nos curando, Ele vai nos libertando. Olha o que diz Romanos 6, versículo 13. Não ofereçam os membros de vocês, o membro do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereça os membros do corpo de vocês e como instrumentos de justiça. Queridos, o que me ajudou muito nesse processo de restauração interior, visando que Deus quer nos santificar espírito, alma e corpo, quando nós aprendemos a ouvir a voz do nosso corpo, o Senhor, Ele vai nos ajudar a alcançar curas, sejam elas as mais superficiais e até as mais profundas. Hoje, quando eu lido com mulheres, eu consigo lidar assim como nós temos essa árvore. Queridos, a depressão é algo que está aqui em cima. A depressão, ela é apenas o fruto.
Mas quando nós então compreendemos que existe algo mais profundo, que é o tronco, e aí as raízes, o que significa o tronco? O que está alimentando essa depressão? Ela continuar ali. E eu posso ampliar isso, não apenas depressão. Eu vou colocar a tristeza, eu posso colocar aqui a vergonha, eu posso colocar aqui o pânico, eu posso colocar aqui a ansiedade. Quando eu olho então para uma árvore, eu vejo aqui então os frutos. E se eu compreender e começar a investigar, pedir para o Espírito Santo me mostre, o tronco significa aonde que ele está recebendo seiva, aonde que ele está recebendo alimento, e nós vamos chegar então na raiz do problema. E quando nós chegamos na raiz do problema, se eu e você, nós aprendermos a tratar não apenas os sintomas, mas a raiz do problema, queridos, nós vamos ter mudanças radicais na nossa vida como mulheres. E hoje eu falo assim que uma das coisas que eu mais gosto é poder trabalhar nesse nível, de raiz até os sintomas. Eu não gosto apenas de trabalhar ali. E aqui a Bíblia ela traz, olha, nós não devemos oferecer os nossos corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Eu gosto muito de falar sobre a justiça de Deus. Eu não sei qual é o conhecimento que você tem da justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele deu o seu único filho para o nosso lugar como um sacrifício, e como sacrifício ele veio como justo, morrer no nosso lugar como injustos. Ou seja, conforme eu vou entendendo melhor o que significa instrumentos de justiça, eu posso olhar para esse corpo aqui e dizer, você não vai mais atuar. Como que eu comecei a fazer isso? O Espírito Santo ensinando, mas também pastores me ensinando a fazer isso. Queridos, quando então saiu aquela tristeza, mas ainda ficou registrado, algumas questões ainda ficaram registradas nas minhas memórias. E quando as minhas memórias, elas lembravam de situações, queridos, tinha momentos que às vezes aflorava raivas, por exemplo, nas minhas emoções, afloravam raivas às vezes nos meus pensamentos, e eu não sabia de onde elas vinham. E a partir desse momento, esse texto aqui, Deus me levou e Ele perguntou, Dori, você quer saber de onde está vindo essa raiva? Eu falei, Deus, eu quero. Eu falei, me ajude, eu quero compreender. E queridos, às vezes eu tinha sintomas de raivas dentro de mim. E depois que eu fui descobrir que a raiva que aflorescia, que vinha nas minhas emoções, é porque de alguma forma existia um ato injusto que estava atuando e eu não sabia como resolver essa injustiça. E aí eu falei, Deus, então me ajude a resolver, me ajude a entender. E aí Deus me leva para esse texto, Ele diz assim, mas agora vocês ofereçam a Deus o corpo de vocês, aquele que pela morte veio à vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça. O que é oferecer os nossos corpos como membros de justiça? No meu caso, quando eu trabalhei a depressão, depois eu fui trabalhando outras áreas da minha vida. Queridos, às vezes vinha aquela raiva e eu dizia, da onde essa raiva vinha? Ele era o sintoma. E quando vinha a raiva, eu comecei a perceber que às vezes, por exemplo, quando vinha a vergonha, ela se manifestava e por causa da vergonha, às vezes eu me isolava. E no isolamento, então, eu perguntei, Deus, por que eu estou fazendo o meu corpo se isolar? Ele falou assim, você está fazendo isso, porque ainda você, de repente, não está compreendendo que este mal, ou essa situação, ela já foi punida na cruz do Calvário, ela não precisa mais atuar na sua vida. Comece a ver e enxergar que essa vergonha já foi vencida. Comece a enxergar, e Deus dizia, comece a mapear suas emoções, comece a mapear aquilo que você vem, e comece a dar nome a eles, e comece a praticar o princípio de ver isso já crucificado na cruz do Calvário.
E ali então eu comecei esse exercício e falar, essa vergonha não tem mais poder sobre mim, essa vergonha não vai mais atuar, essa vergonha não vai mais impedir o desenvolvimento da minha vida, essa vergonha ela já foi vencida na cruz do Calvário. E queridos, aí eu comecei a aprender a fazer o que com esse corpo? Às vezes vinha a vergonha nas minhas emoções, e quando vinha a vergonha, a tendência era se isolar. Então quando o Espírito Santo começou a mostrar, mas você pode pegar os membros do teu corpo e oferecer eles como instrumentos de justiça. O que você vai dizer? Agora você já tem a redenção, agora você já é filha de Deus, você não mais pertence ao mundo, você não pertence mais ao reino das trevas. Eu posso agora ser livre dessa vergonha e eu vou oferecer esse corpo. Em vez de eu me isolar das pessoas, agora eu vou fazer o contrário, eu vou me aproximar delas. E ali então abre-se um leque, queridos. E eu comecei a praticar isso em todas as áreas. E até hoje, essa, vamos dizer, é a dinâmica que eu caminho dentro da presença de Deus. Eu quero que tu abra mais um texto comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. E aí nós já vamos caminhar para o encerramento. Olha o que ele diz, 1 Pedro 2, versículo 24. Ele diz assim, Ele mesmo levou em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E pelas suas feridas vocês foram curados. Vou ler de novo. Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Queridos, isso aqui se tornou, bastante rema, e eu quero trazer isso para uma outra área. Eu trouxe aqui uma garrafa de 1 litro e, acho que 1,5 litro de água, e uma maçã. E eu creio, queridas, que todos nós podemos, se nós aprendermos a aplicar esse princípio, em vez de oferecer os membros do nosso corpo para atos injustos, e nós aprendermos pela fé, oferecer o nosso corpo como atos de justiça, queridos, nós vamos vencer muitas áreas das nossas vidas. Deixa eu perguntar para você, quantas não sabem que nós temos que beber mais ou menos 1,5 litro, 2 litros, e agora, as nutricionistas até estão dizendo que, de acordo com o peso, tem um nível exato de água. Quantas não sabem que devemos beber água todos os dias? Quem não sabe, quantas sabem que devemos beber água todos os dias? Ok. Todas nós sabemos. Mas agora eu quero trazer só com um exemplo bem prático. Agora, eu dar conta de todos os dias eu beber 2 litros de água, ou a quantidade certa, de acordo com o meu peso. Qual é o desafio de eu estar exercitando isso todos os dias, até que isso se torna, vamos dizer, algo libertador? Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, só um dedinho, como diz o pastor Harold, só um dedinho. Quantas de vocês encontram dificuldade de cumprir vamos dizer, essa instrução tão básica para nós? Só o dedinho. Vocês são corajosas? Abre a mão. Corajosa? Levanta o braço. Isso, mantém levantado. Muito bom. Ótimo. Eu falo isso por experiências próprias, por quê? Porque água, para mim, eu não sinto sede. Eu não sinto sede. Para eu beber água, tem que empurrar garganta
Então, o que eu quero dizer? Se eu começo a entender que Deus colocou a santidade no meu espírito, eu sou santa dentro de mim, Deus me constituiu justa, Deus me constituiu redimida do poder do pecado. Queridos, essa dificuldade de eu conseguir cumprir algo simples, se eu começar a encarar isso, de que existe um poder que atua, que inibe em nós a capacidade de fazer isso, eu quero te dizer, se você começar a encarar dessa maneira e dizer, eu não vou mais ficar impedida, eu não vou mais ficar escrava dessa falta de capacidade de conseguir beber isso, 1 litro, 2 litros de água por dia, e eu começar a encarar isso de forma espiritual, a Bíblia diz, se eu oferecer o meu corpo, o meu membro, como instrumentos de justiça, Deus está dizendo, eu quero remover essa falta, ou essa incapacidade, e colocar em você, deixar florescer em você a capacidade. Como que você se sentiria se começasse a aflorar dentro de você a capacidade de você desejar beber a água e a força de manter esse princípio tão básico? Como que você se sentiria? Vendo essa capacidade florescendo. Maravilhosamente bem. E queridos, então é isso que eu quero nessa tarde. Eu trouxe apenas um exemplo clássico, mas se eu aplicar isso, que nem no meu caso eu trouxe algo mais profundo relacionado à depressão, e a depressão ela é algo mais complexo, mas para a gente lidar com as questões mais complexas, queridos, nós temos que começar com coisas pequenas, e eu não posso apenas tentar lidar com essas coisas como algo natural. Ontem de noite nós vimos, nós somos seres espirituais, nós somos mulheres espirituais, e quando eu desenvolvo essa espiritualidade, Deus ele promete para nós, e ele diz assim, essa capacidade do teu interior vai nascer, vai florescer essa capacidade, e florescendo essa capacidade, queridos, nós vamos ser mulheres, vamos dizer, atuando nessa capacidade. E quando nós então atuamos nessa capacidade, nós vamos dar glórias a Deus, porque nós vamos começar a ver igual Paulo, quando Paulo diz, aquilo que eu estou fazendo não é por causa de mim, não é por causa da minha capacidade, é a graça de Deus, o poder de Deus atuando de dentro para fora, levando o meu corpo a fazer atos e praticar atos de justiça. Eu trouxe aqui também uma maçã. Todos nós sabemos que temos que comer frutas, sim? Uma frase clássica do nutricionista que vai te ajudar muito. Ele diz assim, descasque mais, desembale. Vamos falar junto? Descasque mais, desembale. Olha o poder de uma frase dessa. Descasque mais e desembale menos. Queridos, eu não preciso fazer uma refeição, talvez chique todos os dias. Se todos os dias nós comermos uma maçã, tente trocar uma das suas refeições por uma maçã, para você ver, às vezes, a luta que você vai começar a ter, trocar uma refeição por uma maçã. Qual é a batalha que nós enfrentamos na mente? A batalha que nós enfrentamos no nosso desejo. E eu estou aqui nessa tarde justamente isso. Eu quero declarar, queridos, é esse nível de batalha que o Senhor quer entrar, mas com o poder dEle. Ele quer dizer, eu quero que você entenda que no seu espírito há santidade, no seu espírito há o meu poder. Você é templo do Espírito Santo. E se o poder está dentro de você, eu quero que você flua nesse poder, e o teu corpo, os membros do teu corpo, vão obedecer ao comando desse Espírito. E quando nós aplicamos em questões básicas iguais a essa, queridos, eu fiz essa troca, eu como uma boa alemã, de origem alemã, coisa difícil foi tirar o pão.
Eu lembro quando eu fui para a Alemanha, chegando lá, você entra naquelas padarias maravilhosas, você diz, meu Deus, e pão é a coisa mais gostosa. Tinha uns pães lá, que é pré-assados, que você põe no forno assim de manhã, queridos, que aquilo assim, o pão termina de assar, você passa aquela manteiga, tu não precisa de queijo, tu não precisa de presunto, só aquelas sementes, e o crocante daquele pão com café, você se deleita. E eu amo pão. E aí eu comecei a entender o que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu comecei a pedir Espírito Santo. Eu sei que eu gosto de pão, mas eu não posso comer 2 de manhã e 2 de tarde. E eu falei, Espírito Santo, me ajude. E queridos, eu amo um café da tarde. Café da tarde para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu gosto. E queridos, mas hoje eu comecei a entender que eu preciso compreender, eu sou templo do Espírito Santo. E eu comecei a dizer, Espírito Santo, me ajude a vencer. E queridos, desde que eu comecei a fazer isso, o pão começou a sair devagarzinho da mesa. De manhã você come um melão, você come um mamão, você põe uma granola em cima, um ovinho frito. O pão já desapareceu no café da manhã. Ele já não está mais lá. E queridos, e como que ele saiu? Praticando, acreditando que eu sou templo do Espírito Santo. E o Senhor, Ele colocou em mim a sua justiça. E eu vou oferecer o meu corpo como instrumento de injustiça. E tudo isso veio do resultado. Começou com a depressão. Eu não sabia que o processo depressivo, ele então, amarrava as minhas emoções, amarrava o meu desejo, e ele amarrava as capacidades que inatas estavam em mim. Eu falei isso no testemunho, eu não sei se a equipe de louvor já está aí, eu gostaria se tivesse, aí nós já vamos fazer a oração. Queridos, eu não sabia das capacidades inatas que havia dentro de mim. E uma delas, eu comecei a perceber que, queridos, todas nós, no fundo, nós temos desejos. A Bíblia diz assim, feliz é o homem que tem fome e sede da justiça de Deus. Nós temos dentro de nós algo que Deus colocou, que é nós desejarmos a santidade de Deus na nossa vida. E para nós as mulheres, eu quero te dizer, nós ouvimos tanto aqui, queridos, se nós queremos vencer depressão, pânico, ansiedade, uma das coisas que Deus vai usar é a forma como você lida com o seu corpo. Você vai perceber que talvez uma palestra igual essa, uma palavra igual a essa, onde nós fomos estimulados também, ao você sentar na mesa e você fazer ali o seu prato, se você lembrar dessa palavra, você vai começar, o Espírito Santo vai dizer, eu preciso comer tudo isso. Eu preciso comer tudo isso. É justo eu comer tudo isso como templo do Espírito Santo? É justo o que você está fazendo com o seu corpo, o que eu estou fazendo com o meu corpo? É justo? Não! Mas é quando nós então vamos, a forma como eu lido com o meu corpo, ele vai trazer um raio-x, o quanto que a santidade que está no meu espírito, ele está manifestando no meu corpo. Aqui eu estou falando apenas de comida, mas vamos mais adiante, a forma como nós manejamos o dinheiro. Quando o dinheiro cai na nossa mão, o que que a gente faz com o dinheiro? Eu amo terapeuticamente lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele fala muito de como está a nossa saúde emocional. A maneira que eu gasto, a maneira que eu deixo de gastar, a maneira aonde eu invisto. Se eu quero trabalhar essas questões mais profundas. E por que eu estou provocando isso em você? Porque o nosso corpo, queridas,
o nosso corpo, ele é o raio-x. Se eu quero adentrar em lugares mais profundos, olhe para o seu corpo, vai para frente do espelho. E na frente do espelho, o que você faz com o seu corpo? Ou você vai amar. E eu vou dizer uma palavra bem forte. Só nós aqui. Quando nós vamos para frente do espelho, ou nós vamos amar o nosso corpo, e não tem posição neutra, ou então nós vamos odiar. E o espelho vai trazer essa verdade para nós. Eu falo por experiências próprias. Eu tinha áreas da minha vida que eu não amava, eu odiava. E queridos, por isso que eu amo tanto a justiça de Deus. Hebreus capítulo 1, se você ler ele inteiro, quando eu entendi essa verdade, que Deus ele quer nos santificar no espírito, na alma e no corpo, e espírito e corpo, quando nós entendemos isso, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, Deus ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade. Quando eu encontrei essas duas palavras, amor e ódio, toda hora nós vamos ser confrontados com isso. O que eu amo e o que eu odeio. Geralmente, se você averiguar, começa a mapear o teu corpo fala, ele conversa com você. Quando você está com ansiedade, como foi falado, sabe qual é uma das raízes da ansiedade? Se você vai investigar, tem várias delas, mas uma delas é porque tem necessidades suas, básicas, funcionais, não supridas. Assim como o meu corpo, se eu não coloco água, se eu não coloco frutas, se eu não coloco legumes, se eu não coloco coisas naturais, o corpo vai reclamar e eu vou gastar na farmácia. O meu corpo emocional, psicológico é a mesma coisa. Quando aparece ansiedade, eu sempre faço uma pergunta, e eu lido isso com os pacientes. Qual é a necessidade que você está buscando e que não está suprido? Necessidades básicas. Porque quando nós temos as necessidades supridas, pode ver, a emoção ela se tranquiliza e você sai da ansiedade. Uma outra palavra para ansiedade é preocupação. Então, queridos, o que eu quero nessa tarde te incentivar? São assuntos bastante profundos, mas se nós queremos realmente fazer a diferença e desejar a santidade, como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados, a fim de que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Quando você começar a ver aquelas áreas que você sente ódio, eu quero que você pegue essas áreas, você vai fazer isso, vai para frente do espelho, e você vai começar a olhar agora mais profundamente dentro do espelho. É uma técnica poderosa psicológica, mas na Bíblia, a Bíblia diz que a palavra de Deus é nosso espelho. Espiritualmente eu posso fazer o mesmo exercício. Quando você for para frente do espelho, se tem uma área que você está sentindo ódio, não ignore essa área. O corpo está dizendo, tem algo aí que está errado, tem algo aí que está injusto, tem algo aí que Ele quer resolver. E se você olhar para o espelho e pedir, Espírito Santo, me mostre por que eu estou com essa raiva, com certeza, porque tem algo ali que está injusto, e o Senhor está dizendo, eu quero te tirar desse lugar, eu quero te tirar dessa incapacidade. Se você não consegue beber água, você vai começar, de repente vai ter que encher uma garrafa de 2 litros, e carregar debaixo do braço e dizer, eu vou até eu vencer, eu vou dar conta. Talvez é uma área na vida financeira, e você vai começar a olhar e dizer assim, o dinheiro não vai me controlar. Talvez é uma angústia, e você vai olhar para essa área e dizer, eu odeio às vezes essa vida que eu levo. Às vezes o teu sentimento diz, eu odeio essa realidade que eu levo, e você vai dizer, Deus, se tem ódio aqui,
Eu quero pelo teu Espírito, eu quero confrontar isso e dizer: Deus, eu quero amar a tua justiça, eu quero trazer a tua justiça, a tua santidade nessa área da minha vida. Me ajude nesse processo. E queridos, nós vamos começar a ter níveis em Deus muito mais profundos.